pessoal, meu nome é Yasmin e hoje nosso grupo vai falar um pouco sobre os mecanismos de obtenção de energia com ênfase na fermentação lática e na glicogenólise. Esses processos eles são fundamentais para entendermos como nosso corpo sustenta o movimento, principalmente durante exercícios de diferentes intensidades. O movimento humano ele depende da disponibilidade de energia química, proveniente de nutrientes como glicose, lipídios e proteínas, que é convertida em energia mecânica durante a contração muscular. A molécula-chave nesse processo é o ATP, o trisfosfato de adenosina. Ele é a fonte imediata de energia para a contração muscular, transporte ativo e síntese de moléculas. No entanto, como o consumo de ATP é muito rápido e seu estoque é limitado, o organismo precisa de vias metabólicas eficientes para ressintetizá-lo continuamente. Dependendo da intensidade e da duração do esforço físico, diferentes vias energéticas são ativadas. Quando a gente tem o esforço físico intenso e de curtíssima duração, é ativada a via anaeróbica alática, que usa creatina, fosfato, por exemplo, uma corrida de 100 metros rasos. A via anaeróbica lática, a fermentação lática, usa glicose e geralmente é em exercícios de alta intensidade e curta duração, por exemplo, em uma corrida de 400 metros rasos. E por fim a gente tem a via aeróbica, que é oxidativa, usa glicose e gordura, predominantemente em exercícios prolongados e de menor intensidade, por exemplo em uma maratona. Bom dia pessoal, eu me chamo Emanuel Maciel e hoje eu vou falar sobre a fermentação lática e a sua importância. Porque a fermentação lática é um processo fundamental para a produção de energia quando o oxigênio não é suficiente para sustentar a respiração celular completa. E como isso funciona? A glicose é quebrada em 2 piruvatos. Sem oxigênio, o NADH não consegue ser reoxidado na cadeia respiratória. O piruvato é convertido em lactato pela enzima LDH. Isso regenera o NAD+, e permite que a glicose continue. E é importante a gente destacar que esse processo gera apenas 2 ATPs de glicose. E se a gente comparar com o metabolismo aeróbio, a diferença é enorme, porque em uma única glicose pode render de 36 a 38 ATP. Ou seja, o processo aeróbio é muito mais eficiente. Mas por outro lado, a fermentação lática é muito mais rápida. Isso faz toda a diferença em alguns momentos, pois esse mecanismo é essencial nos exercícios curtos e de alta intensidade. Quando o oxigênio não consegue chegar rápido e o suficiente ao músculo, a fermentação lática garante a produção imediata de energia, mantendo a glicose funcionando e permitindo que a contração muscular continue, até que o sistema aeróbio consiga acompanhar. E é importante a gente destacar também a relação com as fibras musculares rápidas, que são chamadas de fibras do tipo 2. Essas fibras favorecem a formação de lactato, porque possuem mais enzimas glicolíticas e menos mitocôndrias. Além disso, elas têm pouca mioglobina e baixa. E nós vamos falar das fibras musculares do tipo 2, que são fibras musculares rápidas, que produzem mais lactato. Elas possuem enzimas glicolíticas e menos mitocôndria. Usam mais glicose anaeróbia. Elas possuem pouca mioglobina e pouca capilarização, o que dificulta a chegada de oxigênio. Assim, o piruvato é transformado em lactato pela enzima lactato desidrogenase. Essas fibras precisam de ATP imediato, como a via aeróbica é mais lenta, a fermentação lática entra em ação. Oi gente, eu sou o Davi e eu vou falar aqui sobre a fadiga muscular, que durante muito tempo acreditava-se que a fadiga muscular era causada pelo ácido lático. No entanto, estudos recentes mostram que em pH fisiológico, que é aproximadamente 7, qualquer ácido lático formado se dissocia imediatamente em lactato. Assim, o produto real da glicólise anaeróbia é o lactato e não o ácido lático. O lactato ele não é apenas um resíduo, ele tem funções importantes, como atuar como substrato energético para outros tecidos, como o coração. Ele também funciona como tamponador, pois, ao ser formado,
remove prótons H+, ajudando a retardar a acidose intracelular. Ele pode ser levado pelo sangue até o fígado, onde participa do ciclo de Cori, voltando a ser glicose. A acidose observada em exercícios de alta intensidade não vem do lactato, mas sim da hidrólise do ATP. Quando o ATP é quebrado em ADP+, pifosfato, ocorre a liberação de H+, que reduzem o pH. O excesso de H+, afeta a entidade enzimática, a sensibilidade do sarcômero ao cálcio e, consequentemente, a contração muscular. Assim, podemos concluir que o ATP é a moeda energética indispensável e precisa ser resintetizado constantemente. O lactato atua como substrato energético e regulador do pH, não sendo responsável direto por fadiga. A fadiga decorre do exercício de prótons liberados na quebra de ATP e da perturbação da homeostase do cálcio. Assim, ao contrário do que se pensava, o lactato não é resíduo prejudicial, mas um importante aliado. A produção do lactato durante o exercício não se limita ao papel energético. Ele também atua como uma importante molécula sinalizadora na ergogênese muscular. Evidências mostram que o lactato pode alcançar a hipófise e estimular a secreção de hormônio do crescimento, que é o GH. O GH, por sua vez, induz a síntese hepática e muscular de IGF-1, que é um potente mitógeno envolvido na produção Evidências mostram que o lactato pode alcançar a hipófise e estimular a secreção do hormônio do crescimento, o GH, que o GH, por sua vez, induz a síntese hepática e muscular do IGF-1, um potente mitógeno envolvido na proliferação celular, diferenciação de mitoblastos e estímulo direto à síntese proteica. O IGF-1 se liga ao receptor tirosina quinase, o mesmo receptor utilizado pela insulina. A ativação desse receptor desencadeia a cascata intracelular IRS PI3K-AKT. A proteína AKT fosforiza e libera a ativação de mTOR, que é um regulador central do anabolismo celular. Esse processo é importante porque transforma o lactato, antes considerado apenas um subproduto do metabolismo, em a molécula-chave de sinalização, que ativa hormônios e vias intracelulares responsáveis pelo crescimento, reparo e adaptação muscular. Ele é um elo entre o exercício intenso, o catabolismo momentâneo, e a recuperação/hipertrofia, que é o anabolismo posterior. Além da fermentação lática, outra etapa importante na obtenção de energia é a glicogenólise, que é o processo metabólico responsável pela degradação do glicogênio em glicose. Essa via tem papel fundamental na manutenção da glicemia e no fornecimento de energia durante o exercício físico. Esse processo ocorre no citoplasma das células hepáticas e musculares, apresentando diferenças fisiológicas relevantes em cada tecido. No período de jejum, quando os níveis de glicose sanguínea encontram-se reduzidos, o hormônio glucagon é liberado pelo pâncreas, estimulando a glicogenólise hepática. Nesse contexto, o fígado realiza a quebra do glicogênio, que está armazenado em moléculas de glicose. Essa reação é catalisada pela enzima glicogênio fosforilase, enzima que cliva ligações alfa 1,4 glicosídicas nas extremidades não redutoras do polímero, liberando glicose e 1-fosfato. Quando a degradação se aproxima de pontos de ramificação, a ação de enzimas desramificadas é necessária para a remoção das ramificações alfa 1,6, possibilitando a continuidade da ação da fosforilase. A glicose 1-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase, sendo posteriormente metabolizada de acordo com o tecido em questão. No fígado, a glicose 6-fosfato é hidrolisada pela glicose 6-fosfatase, enzima localizada no retículo endoplasmático, liberando glicose livre para a circulação sanguínea. Essa etapa é fundamental para a manutenção da glicemia. Além disso, nesse estado metabólico, a lipólise também contribui para a produção de energia, mas a glicogenólise permanece como uma via prioritária para a rápida disponibilização de glicose. Oi pessoal, me chamo João Gabriel e hoje eu vim falar para vocês um pouco do processo de obtenção de energia via fermentação lática. E aí, primeiramente, vamos contextualizar numa situação onde dê a entender melhor isso. Quando uma pessoa está lá fazendo musculação em alta intensidade, a gente está acionando fibras brancas, especialmente as fibras 2B. E quando esse processo anaeróbico de exercício físico de muita intensidade, ele requer muito ATP, gerando uma demanda energética muito alta. E com essa demanda energética, a gente tem que promover vias para a obtenção de ATP.
E aí, nesse caso, a gente tem 3 vias. A primeira é a via fosfocreatina, onde é uma via anaeróbica lática e ela esgota muito rápido. Então ela não vai ser a da bola da vez. Por quê? Porque ela é feita para se exercer a ressíntese do ATP. A função dela não é dar aquele ATP naquele momento, é uma reserva pouca, ínfima. Ela serve para o processo de ressíntese de ATP. A gente tem a outra via, que é a via mitocondrial. Nessa via, na mitocondrial, a gente vai ter a fosforilação oxidativa, só que a gente não consegue executar essa via nesse momento. Por quê? Porque eu não tenho glicogênio suficiente para poder executar essa via. Então, logo, eu vou recorrer à via onde se enquadra dentro da minha situação, a glicólise anaeróbica. Porque eu estou fazendo atividade física e eu estou buscando energia rápida. Então, por que eu não faço a aeróbica? Porque a aeróbica, o oxigênio ele demora muito para chegar. E para eu poder fazer essa via, poder fazer esse ATP. E aí, para chegar, no caso, esse oxigênio chegar ao músculo. E aí eu recorro à glicólise anaeróbica. E aí, como que acontece esse processo de glicólise anaeróbica? Eu tenho uma glicose proveniente da corrente sanguínea e do glicogênio muscular. E aí, ela vai ser quebrada. Quando ela é quebrada, ela gera para mim 2 piruvatos, que é o ácido pirúvico, 2 ATPs e 2 NADH. Esses 2 piruvatos, eu não consigo jogar eles entrarem dentro do ciclo de Krebs. Por quê? Porque eu estou sem oxigênio. Então, nesse momento eu já tenho um problema. Eu tenho esses 2 ATPs, que é uma energia rápida, porém é pouca energia. Eu preciso de mais energia, é uma energia rápida, porém é pouca. E 2 NADH. Esse NADH, ele é essencial para mim. Por quê? Porque o NADH, ele é necessário ser oxidado para que eu possa fazer essa glicólise de novo. Só que como eu não tenho oxigênio, eu não consigo fazer a oxidação desse NADH, voltar ele para NAD+, onde ele é essencial para a glicólise. Então, aqui eu já tenho 2 probleminhas só nessa via aqui. E aí, como é que eu vou resolver isso? Aí vem a solução, a fermentação lática. A fermentação lática, ela ocorre de inicial pela enzima lactato desidrogenase, onde a lactato desidrogenase vai fazer o quê? Ela vai catalisar a reação de piruvato para ácido lático. No caso, eu tinha 2 piruvatos a partir da lactato desidrogenase, agora eu tenho 2 ácidos láticos. E aí, isso mesmo, 2 piruvatos para 2 ácidos láticos. E aí, eu também tenho aqueles 2 NADH, lembra do que não foram oxidados, e agora eu consigo oxidar eles pela lactato desidrogenase. Então agora eu tenho 2 NAD+, então eu resolvi o problema da glicólise. Mas e aí, esses 2 ácidos láticos? Eu não posso ter uma substância ácida dentro do meu corpo. E aí acaba que o ácido lático, ele se ioniza em meio aquoso. Então é um mecanismo do meu corpo. E aí, quando ele se ioniza, ele gera para mim o lactato e o H+, o íon H+. O lactato, ele é alcalino, ele é tranquilo para o meu corpo, eu consigo deixar ele estável lá. Só que o H+, ele é o problema. Por quê? É onde todo mundo fala daquele processo de acidificação da fibra e tudo. Só que o nosso corpo, ele tem vários mecanismos para esse H+, e um deles é o tamponamento pelo bicarbonato. O H+, ele é tamponado pelo bicarbonato, e quando ele faz esse processo de tamponamento, ele gera para mim o CO2 e a água, esse CO2 para a nossa respiração e a água para o nosso corpo. E aí, poderia ser um processo de acidificação de fibra, aquela queimação pelo H+? Poderia, mas numa atividade física muito intensa, o que não é comum. Então, para esse H+, ele ser o problema, eu teria que ter muita produção desse H+, superando a minha velocidade de tamponamento. Então, esse mecanismo, ele acaba que auxilia nesse processo do H+, desmentindo um pouco desse fato do ácido lático, causa esse processo de queimação e tudo que todo mundo acha comum. E aí aqui a gente tem um resumo sobre essa via. O lactato, ele vai para a nossa corrente sanguínea, na nossa corrente sanguínea vai para o fígado, no fígado ocorre a gliconeogênese, que é onde o lactato vira glicose. E aí, a partir disso, essa glicose vai para o músculo e se torna glicogênio. E aí, essa via ela é um ciclo. Por quê? Porque eu tenho a enzima residrogenase lática, que pega esse glicogênio lá no músculo e transforma em lactato novamente. Ou seja,
do geral, o lactato, ele é fundamental para o nosso corpo. Ele é uma coisa boa, essa questão do lactato, onde todo mundo acha que não é uma questão boa. E quando a gente está em processo de isquemia, hipoglicemia ou hipóxia, onde a gente está precisando daquela energia rápida, o lactato ele se torna essencial, porque o cérebro vai pegar esse lactato e vai usar como uma fonte principal de energia, porque ele precisa de energia de forma rápida. E agora, o que acontece hoje em dia com as pessoas descobrindo, né, sobre os potenciais do lactato e tudo, aquele pessoal da academia que está ali na musculação, o que eles buscam? Eles buscam a fadiga, o esforço muscular para ter esse pico de produção de lactato. Por quê? Quando eu tenho esse acúmulo de lactato numa situação anaeróbica muscular, eu acabo fazendo um processo de sinalização de metabolização anabólica. E aí, juntando tudo, o lactato sérico, que é o lactato do nosso sangue acumulado, mais uma leve acidificação, mais uma leve hipoglicemia, quando tá ali na academia treinando, você não tá comendo e tudo, isso acaba gerando a ativação dos núcleos hipotalâmicos. E aí, esse núcleo hipotalâmico ele vai liberar um hormônio chamado GHRH. Esse hormônio GHRH vai lá para a adenipófise, e na adenipófise ele vai liberar o GH para a corrente sanguínea. Quando esse GH vai para a corrente sanguínea e chega lá no fígado, ele vai ativar a transcrição do gene IGF-1. O IGF-1 ele mimetiza o anabolismo insulínico, só que em alta potência em músculo, em tecido muscular. Quando o IGF-1 ele vai lá e se liga ao receptor IGF-1R, que é uma RTK, que é um receptor de tirosina quinase, ele acaba ativando uma cascata intracelular, lá dentro da célula. Esse receptor é como se ele estivesse na membrana ali. E aí, quando eu ativo essa cascata, eu inicio com a liberação do IRS1, que é um substrato receptor de insulina. Depois desse IRS1, eu gero a PI3K. A partir da PI3K, eu tenho as quinases, a AKT ou PKB, o que você preferir, os dois são a mesma coisa, que são quinases de crescimento. Essas quinases de crescimento são essenciais para o mTOR, para aumentar o processo do fator transcricional mTOR. E por que o mTOR hoje é o ouro desse processo do lactato? Porque é ele que aumenta a tradução do RNA mensageiro em proteínas estruturais e funcionais. É ele que propõe o crescimento de miócito e proliferação de satélites musculares, que estão bem em alta quando a gente está ali na infância, onde faz esse crescimento pós-lesão e tudo. Ele inibe o catabolismo intracelular, ou seja, ele inibe a quebra dentro da célula. E ele aumenta a síntese de proteínas ribossomais, essenciais para o nosso organismo. Então, do geral, ele propõe a síntese proteica em alta. E o lactato, eu deixei aqui um resumo, a gente tem que entender que ele não é uma via complexa. Lactato vira GH, GH IGF-1, IGF-1 mTOR, mTOR síntese proteica, hipertrofia, músculo. Então, o que vai gerar fadiga no geral, desmistificando isso tudo? O que pode gerar fadiga é um quadro de hipocalcemia, uma despolarização heterogênea das miofibrilas lá dentro do nosso fascículo muscular, do fascículo do músculo, uma hipocalemia, uma queda de potássio, uma baixa de potássio, uma queda de ATP e altas temperaturas, desencadeando um processo de rabdomiólise, muito comum nos dias antigos, no passado, porque a gente não tinha tanto esses ar-condicionados, ventilação nas academias, acabava que a galera pegava e fazia atividade física num calor intenso, gerava o processo de desencadeamento da rabdomiólise. E aí, no geral da fermentação lática, entendemos que é uma via rápida de produção de energia, porém pouca energia. E o lactato, hoje em dia, depois de muitas pesquisas, ele é considerado uma coisa boa para o nosso corpo. É um foco a se atingir o acúmulo de lactato. E é isso, pessoal.